O cenário não mudou, mas Deus já está agindo na sua vida. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Fique comigo do início ao fim. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus amados, preste atenção nessa história. Em 1 Samuel, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11, diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu já vou continuar a história, mas eu preciso dar um destaque a este versículo. Preste atenção. Deus te exaltará. Pastor, mas o cenário não mudou, está tudo do mesmo jeito. Ah, é? Deus vai começar a dar sinais de que Ele está trabalhando, sim. Talvez o cenário, num sentido total, completo, não tenha mudado ainda. Mas eu quero que você comece a prestar atenção nos pequenos sinais, nas coisas que Deus já começou a fazer ao seu redor. Estes sinais são a prova de que Deus está agindo e o cenário será completamente mudado na tua vida, no momento certo, na hora certa. Percebam que aqui o sinal foi este: ninguém se assenta enquanto Davi não chegar. Meu Deus, entendeu agora por que ele escreveu lá o Salmo 23? É por isso que lá está escrito: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque todos os irmãos dele o invejavam, o desprezavam. Ele era uma pessoa esquecida lá no meio do pasto. Mas Deus aqui já começa a agir. Vamos então dar continuidade? Verso de número 12 diz assim: Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Ou seja, este é o meu escolhido. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Que bênção, né, irmãos? Alguns, por não entenderem
de espaço de tempo no que se diz respeito às Escrituras, pode ter pensado, bom, Davi foi ungido a rei e logo já cumpriu o seu ofício. Não, não, o tema da mensagem de hoje é: o cenário não mudou. O cenário não mudou. Pastor, você está querendo dizer que depois que ele foi ungido, tudo bem, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, porém, ele não se tornou rei ainda? Não. Ele voltou lá para cuidar. Voltou para cuidar das ovelhas do seu pai, continuou a vida dele normal, até ser chamado, porque o Espírito de Deus se afastou de Saul e o demônio, Saul começou a ser atormentado por um demônio. Então, Davi voltou lá para cuidar das ovelhinhas do pai dele e ele foi chamado para tocar harpa e se tornou seu pajem de armas do rei Saul. Mas ele não se tornou rei, não. Ele foi sendo preparado. Amados, você às vezes olha e diz, meu Deus, o cenário não mudou. Pelo contrário, Davi, logo de cara, depois que foi chamado para tocar harpa, foi um monte de problema, irmão. Um deles foi o gigante Golias. Então nada mudou, pelo contrário. Surgiram então guerras, situações adversas, até que ele se tornasse rei. Demorou 13 anos. 13 anos, ou seja, Davi tinha 30 anos quando ele assumiu e se tornou rei de Judá. Com 37 anos de idade foi quando ele assumiu todo o Israel, se tornando rei em toda a nação. Ah, pastor, então o fato do cenário não ter mudado, de não ter acontecido tudo o que eu almejo, de eu não ter sido colocado ainda em posição de exaltação pelo nosso Deus, o fato de eu não ter sido ainda honrado totalmente, isso não quer dizer que Deus deixou de operar. Pelo contrário, não. Deus está trabalhando, às vezes no oculto, sem que você perceba. Eu ainda me atrevo a dizer, sabe o quê? Que antes de qualquer vitória, nunca se esqueça disso. Ah, quer ser colocado em posição de exaltação, é? Ah, muito bem. Ah, pastor, eu queria tanto que chegasse o tempo da minha bênção, pastor. O cenário não muda, é só guerra, luta, prova. Eu quero te fazer uma pergunta, você tem aprendido com tudo isso? Ou você acha que Deus vai entregar algo tão grande nas tuas mãos sem antes te preparar? Você acha que Deus, Ele não vai te moldar primeiro? Ele vai nos moldar primeiro, para depois nos entregar. Por que Davi teve que ir para o exército? Primeiro tocou harpa. Se tornou depois seu pajem de armas.
ele que carregava as armas para Saul. Logo em seguida, mata o gigante Golias. Vai entendendo aí o processo. Quando se tornou o guerreiro de Israel por ter matado Golias, ele é obrigado praticamente, porque toda a nação olhava para Davi, então ele foi obrigado a ser um dos soldados de Israel. E se tornou um dos capitães, e foi crescendo, e foi crescendo. A Bíblia diz que todas as guerras que Davi lutava, nenhuma delas Davi perdeu, nenhuma. E Deus foi o preparando dentro desses 13 anos. Até que ele tomasse posse, porque ele já tinha sido reconhecido, o óleo já tinha caído sobre a cabeça dele. Mas, na verdade, só se materializou depois que Deus o preparou. Pastor, por que então Deus não ungiu ele depois que ele estava preparado? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus olha para mim e para você, ele já vê o futuro. Ele já sabe o que ele vai nos constituir lá na frente. É ele que nos constitui. É ele que nos prepara. É ele que resolve. Quando nós nos entregamos, corpo, alma e espírito, e a gente diz, Senhor, eis-me aqui, então, aí ele fala, então tá bom, já que você se entregou por completo para mim, então eu já sei o que eu vou constituir você lá na frente. Por isso, Davi para Deus já era. Ele não foi ungido para ser, ele já era. Rei, pastor de ovelhas. Aquela unção foi só para confirmar o que para Deus ele já era. Quando Deus olha para você, não precisa de alguém vir e te ungir. Deus já olha e ele vê, ali é minha serva, será uma guerreira, um guerreiro. Eu vou constituí-la dentro de tal ofício para trabalhar em prol do meu reino, para cuidar de um determinado departamento. Irmão, ele está olhando para você, Deus está olhando para você, minha irmã. E ele só enviou Samuel lá só para que ficasse testificado diante dos homens. Mas para Deus, Davi já era o homem preparado. Por isso que às vezes a gente não vê. O cenário parece não mudar. Parece que Deus não está olhando e se importando com a nossa história. Pelo contrário, irmão. Cada passo da sua vida está sendo minuciosamente tratado pelo Todo-Poderoso. Nunca se esqueça disso. Vou repetir. Davi foi preparado por 13 anos. E com 30 anos se tornou rei de Judá. E só com 37 anos se tornou rei de toda a Israel. Deus está cuidando da tua história. Ainda que Ele não tenha se manifestado por completo. Ainda que o cenário não tenha mudado. Deus já está agindo na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
Quão grande e poderoso é o Senhor, ó Deus, na sua forma de agir para conosco. Ah, maravilhoso! Nós às vezes não entendemos absolutamente nada, porque o cenário às vezes não muda, meu Pai. E aí achamos, talvez, que o Senhor não esteja trabalhando. Pelo contrário, o Senhor, meu Deus, falou para que o profeta Samuel fosse ungir a Davi diante dos seus irmãos. Aparentemente nada mudou, porque Davi voltou de novo após ter sido ungido rei. Ele voltou para cuidar das ovelhas do seu pai, até ser chamado para tocar harpa para Saul. Logo em seguida foi sendo preparado de passo em passo. Foram 13 anos sem ser reconhecido como rei, meu Deus. Só foi tomar posse daquilo que o Senhor tinha mandado Saul fazer quando ele tinha 30 anos de idade. E somente com 37 se tornou rei de todo Israel. Senhor Deus, mostra a todos os que me ouvem: o cenário pode não ter sido mudado em absolutamente nenhum detalhe, porém o Senhor já está trabalhando, e no momento certo. Ei, você que me ouve agora, tudo no momento certo, na hora de Deus, se materializará em sua vida. Creia nisso. Senhor, não deixe essa pessoa esmorecer e nem desistir. Que Deus te abençoe. E eu te espero na próxima reflexão.